Bom dia a todos, então. Aqueles que nos acompanham via internet, também um bom dia. E com esse domingo que antecede o Natal, nós vamos entrando já, né, naquele clima de está chegando o dia que o grande aniversariante nos acolhe, esperando a acolhida também, não é? Ele nos acolhe o ano inteiro, esperando que, pelo menos no dia 25 de dezembro, nós o acolhemos. Né? É muito fácil nós pensarmos no Natal em termos comerciais, é muito fácil nós pensarmos no Natal em termos de confraternizações, enfim. Mas e o grande aniversariante? E o nosso mestre, que é a razão do Natal? Né? Então, é um momento também de muita reflexão, de meditação, nos ensinamentos daquele que trouxe para nós o exemplo de tudo aquilo que nós hoje, dentro do cristianismo, queremos ser. Não é? E às vezes nós somos tão contraditórios, nós falamos tanto em Jesus, nós queremos tanto a perfeição, nós queremos tanto a melhoria, mas nós esquecemos desse verdadeiro Jesus, do verdadeiro Cristo dentro de nós. Nós adoramos a figura, nós achamos o mestre sensacional, extraordinário, um homem bonito, mas e a essência, e o fundamento disso tudo? Que possamos aproveitar o Natal para isso, para fazer com que esse Cristo seja mais vivo dentro de nós. E nós só vamos provar isso a nós mesmos a partir do momento que nós começarmos a viver, a vivenciar. E não é difícil. Vamos assim, fazendo com que dentro deste domingo, onde nós sabemos que esta casa que nos acolhe, é uma casa que tem o seu funcionamento diário. Que nas segundas, terças e quintas-feiras, nas suas reuniões das 20 horas e 10 minutos, que na terça-feira, que na quarta-feira, no horário das 14 horas, no sábado às 15, domingo às 10, é o momento que nós temos para ouvirmos uma palestra, para recebermos o passe, para sermos atendidos no plantão de atendimento fraterno, e para praticarmos a vibração, a doação. Nós sabemos que esta casa também oferece a nós aquela oportunidade de doação quando participamos do trabalho assistencial, onde é oferecida as cestas básicas, quando participamos da doação de lanches nas ruas, aos sábados às 17 horas. Enfim, todos os trabalhos que proporcionam a nós a prática legítima do cristianismo. E para tanto, com a imagem de Jesus, nós chegamos a Deus. Pai de infinita misericórdia e bondade, a sua justiça sempre presente em nossas vidas, façamos com que possamos compreendê-la, vivenciá-la também, com a fé, acreditando que ela não é por acaso, nada é por acaso. E o que é justo é justo. Aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos ir aparando as arestas para podermos viver melhor. Que estes amigos da espiritualidade aqui presentes possam nos embalar, nos envolver, que possamos, nestes minutos que antecedem a palestra, nos colocarmos a postos para recebê-la, para receber os seus ensinamentos e, acima de tudo, termos o minuto seguinte para colocarmos em prática. Que estas bênçãos, Deus nosso Pai, recaia sobre nós em forma de calor, de abraço, de reconforto íntimo,
daquela sensação que tanto buscamos e muitas vezes nós não sabemos onde encontrar. Tudo isso se encontra dentro de nós mesmos. É só abrirmos os olhos íntimos que iremos encontrar o Pai maior, que iremos encontrar a força do Mestre para podermos viver cada dia. E assim sermos felizes, que é o nosso maior objetivo. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos hoje, ouvindo a palestra que antecede o Natal, né? Acompanhar o Sérgio, que já chegou, para que nós possamos aprender um pouco mais dentro dessa palestra, tá bom, gente? Só um minuto. Bom dia a todos e a todas. Falo no microfone, né, também, para os palestrantes poderem ouvir, né? Já está ligado, né? Bom, hoje, no dia de hoje, ou neste domingo, nós vamos falar, obviamente está antecedendo o Natal, então, nosso último domingo antes do Natal, a gente vai falar de amor. E lembrar um pouco do aniversariante, né? Porque muitas das vezes a gente vai falar do Natal, e uma das coisas que a gente comenta e costuma trazer aqui é que a doutrina espírita é uma doutrina de amor. Então, nós nunca, em momento algum, vamos interceder sobre o conceito do Natal. Muito pelo contrário. Por que a gente fala isso? Porque é comum nesse período a gente ver palestras, mesmo dentro da doutrina espírita, pessoas dizendo para mudar conceitos, para mudar condutas, para esquecer do Papai Noel, para achar que tudo isso não faz parte da vida. E, na verdade, nós vivemos no mundo material. Nós vivemos no mundo no qual nós temos que nos adequar ao mundo e a nós mesmos. Nós estamos num momento de transformação. Ninguém virou santo. Mudar a vida é mudar conceitos íntimos. E a gente não consegue mudar isso da noite para o dia. E mesmo assim, a gente não pode esquecer também que mesmo nesse período, ainda nos dias de hoje, estamos ainda recolhendo coisas que deixamos no passado, independente do período. Ainda sentimos, ainda sofremos, ainda temos que resgatar coisas que lá naquele passado longínquo, nós em alguns momentos deixamos para trás. Para exemplificar isso, tem um livro do André Luiz chamado Pontos e Contos, em que ele conta a história de uma fazendeira, Dona Maria Augusta Correia da Silva. Na época da escravidão, ela dominava a fazenda com mão de ferro. E foi numa véspera de Natal que vários escravos tinham sido recém-comprados e tinham que passar pela bênção dessa senhora. Então os escravos vinham, eram apresentados para sua nova dona, e ela dava a bênção dele. E foram passando. Até que no momento apareceu, tinha uma que já era da casa, com 2 filhinhos. E ela estranhou, porque ela foi fazer uma viagem, voltou depois de algum tempo, e aquela moça estava com 2 filhos. E ela perguntou de quem eram os pais. E ela falou, ao Inholau. Senhorzinho Lau, que era o filho dela. Ela não aceitou. Pode ser meu filho. Isso, relembrando de novo, aconteceu numa véspera de Natal. E ela, então, muito revoltada com isso, falou, jamais, meu filho, nunca. Não, tira isso, retira o que você falou. Falou, não posso, é verdade. São dos seus filhos. Falou, não, você vai retirar. Aí pega a mulher e fala, vou te libertar. Vocês vão ser vendidos aí para algum lugar e eu vou te libertar. E leva ela para a beira de um rio, muito forte o rio que passava lá na redondeza. E ela fala, ó, vou te libertar. Não, minha senhora, não pode me separar dos filhos. Não, vou sim, vou te libertar.
Só que apontou a direção de um rio. Como é que ela ia atravessar aquele rio? E aí pede para o capataz para chicotear a mulher, para ela tentar atravessar o rio. E ela tenta, no desespero, e é arrastada pelas águas, e obviamente ela não resiste à força e acaba falecendo. Alguns anos se passam, e aí o irmão X continua a história. Renasce a dona Maria Augusta Corrêa da Silva, num outro corpo, numa outra cidade. Aquela que já foi senhora de escravo, agora vivia numa cidadezinha no interior de São Paulo, numa casinha simples, tentando criar 2 crianças com muito sacrifício, e o marido, trabalhador. Foi numa véspera de Natal que uma chuva muito forte batia sobre a casa, e ela então, verificando que a casa não ia aguentar, põe as crianças para fora e pede para o marido tirar as crianças. O marido, desesperado, quando puxa as crianças para fora, a chuva muito forte faz a água desabar sobre ela e a casa, e a água leva ela nessa véspera de Natal. O irmão X comenta, então, por infelicidade, mas por justiça divina, estava lá pago o débito dela. A gente tem que lembrar o seguinte: independente das vésperas que vão vir, nós ainda estamos recolhendo fruto das nossas próprias ações. Sempre. O importante é a gente saber plantar. Saber colher frutos bons é saber no passado ter plantado esses frutos bons. Como é que a gente sabe disso? A gente não sabe. A única forma que a gente tem é sempre fazer o bem da melhor forma. Para a gente poder ter essa certeza de que no futuro vamos colher o bem, nós temos que, nesse momento, nesse instante, começar a fazê-lo. O período de Natal é um período em que as energias das pessoas se fundem. Pela troca de presente, pelo período, pela ceia, pela própria história em si, a gente percebe que essa energia transforma as pessoas. É um momento de reconciliação? É. Ah, mas lá na minha casa vai ter pessoas que eu... É um momento de reconciliação. Ah, mas eu não converso com meu irmão, não falo com meu cunhado, não vou lá porque aquelas pessoas são falsas. De novo, é um momento de reconciliação. Se a gente for esperar que o outro se mude, não vai haver reconciliação nunca. É preciso que cada um de nós aproveite o momento. Essa energia do Natal, que é interessante nesse período, é uma energia boa, porque faz com que a gente se transforme. E aproveita esse momento de transformação também para conduzir atitudes amorosas nesse momento. Então, quando a gente estiver no momento da ceia, onde quer que estivermos, quando a gente abraçar a pessoa, abrace com amor. Abrace desejando o bem. Abrace transmitindo o melhor que a gente possui. Não dê aquele abraço com tapinha nas costas de Feliz Natal. Abrace com sinceridade. É um momento de transferir esse sentimento para todos que estão à nossa volta. Qual o outro momento do ano em que a gente consegue se reconciliar? Qual o outro momento do ano em que a gente consegue estar em família para poder transferir esse amor que a gente guarda sempre dentro de nós? Às vezes passa o ano inteiro e a gente sequer vai visitar a pessoa. É esse o momento. É o momento em que a gente tem a oportunidade de transferir aquilo que a gente sente. Se for dar um presente, dê com amor, não importa o valor. Ligar para as pessoas é importante nesse período. Ah, mas eu não ligo para ela faz tanto, não importa. É bom. É bom que a gente possa transferir esse amor através de uma ligação, através de um contato, através de uma visita. Ir às casas das pessoas. Ah, mas ela não me liga. Não importa. Se não partir da gente, vai partir de quem? Se nós que sabemos como nos conduzir, não nos conduzirmos pelo amor, quem vai fazer isso? Então, é o momento da gente poder colocar em prática aquilo que a gente tanto aprende. A gente vem na palestra espírita, a gente fala, a gente lê a literatura espírita, e a gente fala do evangelho, mas e na hora de agir? Na hora de pôr em prática o evangelho, a gente põe? Na hora da gente colocar esse amor para fora,
Não é um amor, mas eu faço lá a minha caridade tal dia na semana. Família, em casa, ali, são nossos entes queridos que estão conosco para se reconciliar conosco dia após dia. É ali que, como diz a linguagem popular, o bicho pega. É ali em que estão as pessoas que são espíritos afinizados através de várias encarnações, que são colocados no mesmo lar para ter afinidade. As famílias, elas não são feitas por acaso. Não acontece um acaso. Do tipo, vê um espírito lá de algum outro lugar, um outro por acaso de um outro lugar, junta aqui nessa família e vê o que dá. Não é assim que funciona. Não pode. Até porque não existe coincidências. No plano espiritual, sabe-se que é preciso um trabalho em conjunto muito grande para que todos aqueles espíritos indébitos possam estar dentro de um conceito, de um estudo, preparados para virem juntar-se como família para que aquilo possa se refazer. E é por isso que na família alguns momentos são tão difíceis e às vezes fora dela são tão simples, né? A gente vai e encontra um amigo, tem muito mais afinidade, fala, nossa, mas tal pessoa, sou muito mais afim dela do que às vezes a pessoa que mora, que está lá em casa comigo. É porque com aquela pessoa que a gente está morando em casa, a gente tem que se reconciliar. Não com aquele que a gente acabou de encontrar lá fora. É porque lá em casa é que estão aqueles que mais necessitam do nosso amor. Toda vez que a gente pensa que, mas é o outro que precisa se mudar, é porque nós é que precisamos receber e perceber que a mudança está dentro de nós. Passar por esses momentos, e vamos citar de novo o Natal como um momento de confraternização, é chance para a gente sempre colocar o amor na frente. É chance da gente reconciliar colocando aquilo que a gente tem de mais precioso. E se a gente não aproveita essa chance para transmitir isto através do abraço, através de uma frase, através de um cartão, através de um presente, através de uma ligação, através de um e-mail, não importa. A gente tem que aproveitar o momento para passar, para telefonar, para visitar, para ir atrás, para reconciliar. Para a gente conseguir fazer desse momento algo mais do que só um dia a mais no ano. Algo mais do que só uma comemoração. Algo mais do que apenas uma passagem histórica. Então é necessário que a gente consiga fazer isto partindo de nós. Aproveitar o momento para que a gente consiga transformar esse dia num dia muito especial, do qual as pessoas se lembrem depois. Nossa, mas fulano estava tão amoroso no dia do Natal. É isso que é o Natal. Nossa, mas ele abraçou com tanto carinho pessoas que eu achava que ele nem gostasse. Isso é o espírito de Natal. O espírito de Natal é a gente transferir o amor, aproveitando esse momento para mostrar para cada um que está presente, olha, eu te amo. Para outra pessoa, olha, eu te amo. E para outra, eu te amo. Falar isso com cada um. Não espere o momento da meia-noite. Está lá no meio da ceia, vai pertinho do ouvido da pessoa e fale. Você é importante para mim. Eu gosto muito de você. Eu gosto de estar nesse momento perto de você. Aproveitar o momento para as pessoas se sentirem amadas. Aproveitar o momento para transformar. E a transformação, ela vai acontecer a partir do momento que, a partir de apenas uma pessoa transforma uma família inteira. Uma única pessoa, uma única frase consegue transformar esse momento. Para a gente não ficar naquele lero-lero, aquele bate-papo apenas para passar o dia, vamos fazer um Natal diferente, né? Vamos transformar num momento de felicidade, em que a gente seja o condutor desse amor. Individualmente, partindo da gente mesmo, indo atrás, verificando com cada um presente. Aproveitar esses dias, faltam alguns dias para o Natal, vamos começar a ligar para aquelas pessoas que a gente não liga há tanto tempo, mandar mensagens de amor, passar esse carinho para os familiares, para as pessoas que são importantes para a gente às vezes se esquece. Mas eu estou sem graça, faz tempo que eu não ligo para aquela pessoa, então liga agora, esse é o momento. Mas faz tantos anos que eu não falo com aquele meu amigo, então fale agora. Mas ele nunca me liga, por isso que a gente precisa ligar. É por isso que a gente precisa conversar.
É por isso que a gente precisa se reconectar. E graças a Deus que existe esse dia, porque é um dia de reconexão amorosa entre as pessoas. A gente tem que entender que o aniversariante, que é Jesus, quer isso de nós. Ele quer que a gente se lembre dele? Quer. Mas ele não quer que a gente só se lembre dele. Ele quer que a gente se lembre dele com ação. Não é? Ah, eu sei que hoje é aniversário de Jesus, tenho que lembrar dele. Chegar lá na nossa casa, né? Muito bonito, né? Chegar no Natal, lá tá a árvore bonitinha lá. Olha, gente, não vamos esquecer do aniversariante, hein? No meio lá da palestra. Adiantou o que isso? Adianta o que alguém vir aqui na frente e falar isso? Olha, vamos lembrar do aniversariante de novo. Vamos fazer uma palestra sobre Jesus de novo. E ninguém sequer fazer algo que realmente represente o aniversariante. Não adianta nada. Então tem que partir de nós. Tem que ser de nós essa ação, essa atitude. A gente não tem que esperar de fora uma atitude exterior. A gente tem que partir da premissa de que quando a gente se modifica, tudo se modifica à nossa volta. Tudo. Vamos entender que no Evangelho, as pessoas tinham conceitos e até interesses diferentes sobre Jesus, né? Olhando lá o Evangelho, a gente vai ver que para cada um daqueles que falaram de Jesus, ele tinha uma característica que mais ressaltava. Mateus, que é o dono do primeiro Evangelho, ele cita Jesus como rei 8 vezes nas passagens de Mateus. Então, para Mateus, ele foi rei. Para Marcos já se encantou com os milagres. Então, Marcos citava Jesus como aquele que fazia maravilhas. Aquele que encantava, aquele que realizava prodígios. Para Lucas, o médico, e vamos lembrar que Lucas ele não conheceu Jesus. Ele conheceu a história de Jesus através da boca da mãe dele. Então, para Lucas, ele viu Jesus como aquele que salvaria aqueles que estão perdidos no caminho. Lucas não se encantou com maravilha, nem sequer cita ele como rei, em nenhum momento. Então ele vê aquele como veio para salvar mesmo, para criar conceitos novos. E a gente vai ver que isso é uma grande verdade. Jesus ele veio, através do milagre, ele veio para que as pessoas se despertassem. Opa, ele é diferente. Porque os efeitos físicos, eles não vêm justamente por si próprios, eles vêm para realmente despertar em nós algo mais. Opa, alguma coisa tem de diferente nele. Dentro da doutrina espírita, nós vamos ver vários conceitos de Jesus, mas vamos citar apenas um. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 624, lá, em que os Espíritos falam que Jesus é modelo e guia da humanidade. Para Kardec, apesar de ter escrito isso, o Kardec tem um conceito muito pessoal de Jesus. Ele diz que Jesus é o maior espírito iluminado que já encarnou no planeta Terra. Para Allan Kardec. Então ele cita isso em várias passagens. E André Luiz, ele cita um resumo só simples. Vamos dizer que para André Luiz, ele é o doutrinador e o governante do mundo. Não vamos esquecer que o próprio André Luiz, ele cita no livro A Caminho da Luz, que um espírito com a magnitude de Jesus levou 1000 anos para poder encarnar. Por que 1000 anos? Porque o espírito era tão elevado que ele precisou se adaptar à nossa condição para poder vir encarnar como um ser humano. A gente cita essas passagens de Jesus para entender que mesmo entre aqueles que falaram de Jesus, pontos de vistas diferentes de uma mesma entidade. Obviamente que todos tinham um conceito mais amoroso. Mas vamos lembrar também que nós, individualmente, teríamos que ter um conceito. Então é bom a gente pensar também nesse período de Natal. E para nós, quem foi Jesus? Aquele que fez o milagre? Apenas uma entidade histórica? Governador do mundo? Vamos atrás disso. Vamos entender, então. Porque é importante que individualmente a gente tenha um conceito de Jesus? Para a gente entendê-lo. Porque se em nenhum momento a gente consegue sequer ter uma noção vaga do que é Jesus para nós, como é que a gente pretende entendê-lo? Então é bom refletir também sobre isso. Quem é Jesus para cada um de nós? Não só quem é. A gente vai ver que historicamente nós temos aí a própria discussão sobre o nascimento dele, né? Quando
como. Não vamos aqui discutir sobre a data em si, mas entender que isso também gera um fator de crença dentro de nós. Lá na época em que Maria ainda não havia concebido Jesus, Augusto César, ele quis fazer um recenseamento, né? Mas era simplesmente para título fiscal. Ele queria saber quantos judeus poderiam contribuir com a Bolsa de Roma, né? Então ele manda que os seus governantes então obriguem as pessoas a voltarem para suas terras natais para que haja o recenseamento para ele saber quantas pessoas adultas tinham para contribuir com Roma. E nessa que José tem que voltar para Belém, e no meio do caminho, imagina, milhões de pessoas se deslocando para sua cidade natal. No meio do caminho, Maria resolve ter Jesus. Não é que ela resolve, né? Foi necessário. Mas o que acontece ali? Não tinha lugar. Óbvio, é gente demais se deslocando. E aí conta a história que ela teve que encontrar um estábulo. A história do boi e dos animais foi acrescida depois, tá, gente? Na verdade, o estábulo historicamente estava vazio. Mas aí colocou-se a história de que houve animais ali e tudo mais. Mas aí o que acontece? Aí os anjos anunciaram então a vinda de Jesus e as pessoas em volta, na nossa opinião, médiums, que escutaram os anjos com a vinda de Jesus e foram até eles, lógico, aí boca a boca, todo mundo ficou sabendo e foram até lá, né? Historicamente, mais ou menos, a gente sabe que a história tem essa denominação. E aí a gente vai entender, então, mas, então, quando ele nasceu? Se fosse perguntar hoje para Maria de Magdala, ela disse que ele nasceu em Betânia para ela, no momento em que ele demonstrou tanto amor que ela se transformou. Para Francisco de Assis, se for perguntado para ele quando Jesus nasceu, ele vai dizer que nasceu na cidade de Assis, quando ele se despojou de todos os bens e aceitou Jesus de verdade dentro do coração. Se transformou. Para Pedro, apesar de ter acompanhado tanto Jesus, ele só conseguiu entender o nascimento do Mestre na hora que o galo canta de manhã e ele havia negado ele 3 vezes. Ali é um momento da transformação. Para Paulo de Tarso, todo mundo sabe a história, na estrada de Damasco, e aí Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali houve o nascimento de Jesus para Saulo. E aí para cada um houve um nascimento, uma transformação. Cada um daqueles componentes do Evangelho tiveram uma experiência pessoal. E aí de novo a pergunta, e para nós, quando é que Jesus nasceu? Para cada um de nós mesmo. Ele nasceu? A gente realmente aceita o nascimento de Jesus para dentro do nosso coração? É preciso fazer essa pergunta? É. Mas por quê? Porque se eu nem consigo conceituar Jesus, que foi a nossa primeira pergunta, quem é Jesus para nós? Como é que eu vou acreditar no nascimento dele? E mais, em que momento que ele nasceu para mim? Foi no momento em que eu comecei a acreditar, foi no momento que eu fui numa igreja, foi no momento... Não importa, mas é necessário que cada um tenha dentro do coração um momento. Em que momento aquele ser de tanta luz começou a brilhar dentro de nós? O Natal vai ser sempre época de relembrar esses momentos. Voltamos a falar, momento de reconciliação familiar, sim. Momento de doar, de dar presente, de ajudar aqueles que precisam, sim, faz parte do Natal isso tudo, mas principalmente o momento de entender aquele que veio para transformar a humanidade. Então, é preciso nesse período também a gente se perguntar, Jesus nasceu para a gente? Ele nasceu dentro do nosso coração? Ele está lá dentro? Porque se a gente ainda tem muitas dúvidas, é necessário que a gente comece a realmente prescrutir o coração, escutar o coração. Escutar o nosso coração de verdade. Porque se a gente ainda não conseguiu entender Jesus, se a gente não conseguiu entender ou receber dentro de nosso coração o nascimento dele, como é que a gente vai conseguir orar com fé? Como é que a gente vai ter fé num pedido para Jesus se a gente nem consegue entendê-lo? Então é preciso entender esse mestre de luz. É preciso trazer ele para dentro do nosso coração e perceber que ele e nós somos um só.
Que dentro do coração existe apenas uma única marca, uma única ligação. Mas se isso não está claro, nossa oração, nosso coração, nosso sentimento não fica claro. Porque a gente não consegue transferir para fora aquilo que não está lá dentro. Então, olhemos para dentro de nós, comecemos a buscar dentro de nós esse amor crístico que está lá, todos nós temos, para a gente conseguir ter mais fé. Fé de que nós conseguimos mudar a nós mesmos e com a mudança individual a gente consegue mudar quem está à nossa volta. Fé de que o mundo vai se transformar num mundo melhor. Porque quando a gente tiver essa fé forte, a gente não vai ligar muito para essas notícias de televisão, não. De que o mundo está pior, as calamidades estão aumentando, os bandidos e não sei o quê. Se a gente se impressiona muito com isso, é porque falta fé. Falta. Porque se a gente acha que o mundo está caminhando para uma calamidade, a gente não confia num governador mundial. Esse governador de amor que está transformando aos poucos o mundo num lugar melhor. Opa, então está na hora da gente começar a entender Jesus. Porque se a nossa fé está abalada, a fé não se abala. Mas eu perdi a fé. Fé não se perde. É que a gente nunca teve. A gente achava que tinha. Mas a minha fé ficou fraquejada com o que me aconteceu. Não. Está na hora da gente começar a buscar dentro de nós essa fé. Porque ela não estava lá. E com o tempo, entendendo melhor o que Jesus era e é, entendendo melhor quando ele nasceu dentro do nosso coração, a gente vai começar a ter essa fé viva. E tendo essa fé viva, a gente vai conseguir entender que nós somos como ele. Ele falou, sois Deus, ou seja, sois como eu. Jesus falou várias vezes isso. A gente não consegue entender isso. Que a gente é instrumento de transformação. A gente acha sempre que tem que ter um herói para transformar o mundo, a vida. A gente vê novela, vê filme de herói e acha que o herói vai vir com uma capa e transformar o mundo. Muitos de nós ainda estão achando que o mundo vai ser transformado por mágica. Vai vir alguma catástrofe, e muitos de nós acreditam que só catástrofe para melhorar o mundo, falta de fé, vai transformar tudo. A gente se esquece que o mundo vai se transformar com a mudança individual de cada um de nós. Cada uma dessas luzinhas aqui vai começar a brilhar cada vez mais. Com tanta intensidade que o mundo como um todo vai se melhorar. É isso que é a transformação real. Aquela transformação de fora para dentro não vai transformar o mundo. No máximo, vai trazer destruição e depois, muito tempo depois, a humanidade vai ter que começar de novo do zero. Não é a necessidade disso. A necessidade agora é de que nós despertemos individualmente. Mas o mundo tem que melhorar. Muitos de nós podem perguntar, o mundo não vai melhorar enquanto nós individualmente não melhorarmos. Vamos entender que nós somos integrantes do mundo. Quando eu mudo, o mundo muda. Quando eu me transformo, o mundo se transforma. Quando eu amo, o mundo também ama. Então, esse é o ponto. Transformar, criar conceitos novos. Quando a gente entender isso, a gente vai parar de tentar mudar o próximo. A gente quer que o outro mude as atitudes, quer que o outro pare de... mas ele fala muito palavrão, vai ter que parar. Ele fala mal da vida do outro, vai ter que parar. Quando a gente critica demais o outro, é porque a gente não se critica muito. Então, vamos parar de pensar que o outro tem que mudar e mudar o foco para nós. Nós temos que mudar. Vamos parar de achar que o mundo tem que mudar e mudar o foco para nós. Eu tenho que mudar. A partir desse ponto, nós conseguimos então entender o que Jesus veio para nos trazer. Esse amor divino era para a gente entender isso. Quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Mas para que haja isso, eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar nessa mudança, eu não consigo sequer transformar sequer a minha própria vida. Esse é o ponto. Então, aproveitemos o Natal. Que todos nós, dentro da nossa casa, entre os amigos, tenhamos um momento de fraternidade real. Quando estivermos lá com as pessoas, que amemos cada um que estiver presente. Quando abraçarmos as pessoas lá do Natal, abracemos com sincero amor, lembrando do Mestre Maior. Ame. Nada mais importa. Dê aquele abraço com sincero amor. Diga no ouvido da pessoa, eu te amo. Não importa se é homem, se é mulher, não importa. Importa é o momento. A transformação vai começar nesse momento. Quando a gente consegue fazer isso, um ato de amor, nós conseguimos transformar a nós e todo mundo que está presente.
Feliz Natal a todos e muita paz. Natal é ação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Sérgio, bom dia. Bom dia. Parabéns pela explanação. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Nós temos nosso próximo e muitas vezes, como você falou, né, dentro do lar, as nossas maiores dificuldades, né? Que é o nosso próximo mais próximo. Aí o que acontece? Muitas vezes o nosso exemplo, né? O nosso exemplo de uma boa conduta de trabalho, né? De honestidade, não é o suficiente para que aquela pessoa desperte, né? Então, muitas vezes, às vezes acontece, nós temos dentro do lar uma pessoa, né, que ele ali permanece dormindo, né? E aí o que acontece? Eu fico na dúvida assim, se seria melhor deixar aquela pessoa, né, no tempo dela, ela despertar para a vida, ou se seria mais conveniente insistir com ela, porque aí no caso de insistir, né, vai estar insistindo com quem não quer, né? Então fica aquela dúvida, né? Se seria melhor deixar que a pessoa por si só, né, com o tempo, né, através do sofrimento, né, ela venha despertar, né, para a necessidade de trabalho, de evolução, né? Porque ao mesmo tempo a nossa consciência, né, através do conhecimento, ela nos cobra, né? Ela nos cobra de nós uma ajuda, né? Aquele que está ali próximo de nós, né? Mais próximo, né? Então nós ficamos, de certa forma, às vezes assim, presos, né? Sem ter como ajudar a pessoa. Qual seria a melhor opção, Sérgio? Entendi. Tem várias coisas que a gente aprende dentro da própria doutrina que nos auxilia em casos como esse. Vou dar alguns exemplos e depois a gente vai para o mais drástico. Primeiro, quando as mães que têm filhos com problema, e a gente vai usar a doutrina espírita, que a gente conhece tanto e usa tão pouco, né? As mães que têm aqueles filhos com muito problema, sabe-se que dentro da terapêutica espírita, se a mãe se aproximar no momento que a criança está dormindo e conversar, o espírito escuta. Espírito, jovem, adolescente, não importa. Está dormindo, ele escuta. E ali é um momento de dar uma reprimenda também. Muitas das vezes, quando a gente está acordado, a gente bloqueia. É fato que o homem, isso já foi falado aqui em outras palestras, né? O homem ele escuta a mulher quando está reclamando por exatos 4 segundos. Depois ele não escuta mais, ele começa a pensar na resposta. Então, mulheres, reclamam por 4 segundos, tá? Depois disso ele não vai escutar, não adianta. Olha, você esqueceu de baixar a privada. Pronto, não fala mais nada. Ele vai escutar isso aí. A partir daí ele não escuta mais, porque ele começa a pensar numa resposta para isso. E aí o que acontece? Então, sabendo disso, vamos entender que quando a mãe ou o pai, a gente fala mãe pela proximidade, mas o pai, ele quer passar um recado para o filho, uma das maneiras é aproveitar a hora do sono. Pode ser criança também. Conversa com ele quando ele estiver, porque o espírito está escutando nesse momento. Então conversa, olha, respeita mais seus pais, sabe? Não se aproxime de pessoas que não vão te levar para um bom caminho. Então comece a conversar com o adolescente ou com a criança no momento que está dormindo e a gente vai começar a perceber essa transformação. Um outro ponto que muitas vezes a gente esquece, terapêutica espírita, que a gente não usa. Vai dar comida para a pessoa? Vai dar água? Vai dar qualquer coisa? Gente, a nossa casa, nós é que somos os terapeutas de quem está lá. Dá um passe naquela comida. Quando dá um passe na água, no leite da criança, dê e passe a informação naquele momento, aquilo que você quer de melhor para a pessoa. É energia. A gente esquece de passar essa energia de amor dentro daquilo que a gente conhece tanto, mas usa tão pouco. Conversar durante o sono, ele vai escutar? Vai. Passar essa energia de amor? Vai. Porque ele vai sentir e vai perceber esse amor através do que ele está comendo e do que ele está sentindo. Porque muitas vezes, quando a gente está acordado, a gente não quer nada disso. Agora, com relação àqueles que dão muito trabalho também, vamos nos lembrar de que, pegando o exemplo de uma mãe quando tem um filho que está doente, o remédio é amargo.
Mas mesmo sendo amargo, você deixa de dar para a criança porque é amargo ou você não dá? Você dá o remédio, não dá? Então, muitas das vezes a gente tem que dar um remédio amargo para a criança, para ela aprender com isso. Porque a gente sabe que se ela continuar doente, vai piorar. Isto trazendo para a vida real. Muitas das vezes a gente vai ter que dar um remédio amargo. Não é para deixar lá, olha, ela vai aprender sozinha. Não vai aprender sozinha. Se não partir da gente, muitas vezes, uma ação, o remédio amargo, ela vai continuar na mesma situação. E aí, o que acontece é que lá para frente, ela vai jogar culpa naqueles que estão na nossa casa, porque você nunca me falou nada. E é assim mesmo, viu? Ah, por que você nunca me falou, nunca me obrigou, nunca disse? Então, se precisar fazer a terapêutica espírita, tem que fazer. Se precisar dar remédio amargo, tem que dar, não adianta. A gente entende e até percebe que quando as pessoas vão passear espírita, é comum acontecer, a gente amolece. É verdade isso, viu? A pessoa se torna espírita e fica mole. Ah, mas é que eu não posso mais falar mais alto, eu não posso mais falar que não pode, aí está errado. Gente, tornar-se espírita não é amolecer. Usem a energia que está dentro de nós para transformar também, viu? A gente não pode só simplesmente deixar acontecer, porque o mundo está assim, então vai se transformar sozinho. Não vai, não. Tem que ter a nossa ação. Então não se esqueça, é preciso agir com amor. E muitas vezes esse amor tem que vir carregado de energia. O remédio tem que ser dado. Oi, Serginho. Não sei se você tinha deixado para o fim, você falou dos evangelistas, é bem rápido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você falou de Mateus, você falou de Marcos, de Lucas, e eu não sei por qual motivo você omitiu aquele que mais entendeu Jesus no seu evangelho de amor, João. João. O nosso evangelista, aquele que viveu Jesus, porque era o apóstolo do amor. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evangelista, por favor. Na verdade, eu ia falar de todos. Mas é que se eu começasse a falar de todos eles, a lista é enorme, tá, gente? Mas o João foi bem lembrado, tá? De todos aqueles que definiram Jesus, se a gente pegar o evangelho de João, vamos ver que foi o que mais deu definições grandiosas para Jesus. O João, ele foi maravilhoso, porque ele conseguiu trazer várias definições do mestre maior. Foi o João que, através da sua própria condição, ele falou que chamou Jesus, numa das passagens no próprio Evangelho de João, a gente vê que ele fala que é o grande mestre divino, ou seja, aquele que dá o conhecimento e traz a vida. João falou também, citou ele como grande médico, aquele que traz a cura para os doentes. Foi o mesmo João que falou que Jesus é a luz do mundo. É aquele que trouxe claridade para todos os recantos. Todos. Jesus comparou Jesus ao sol, que quando vem, ele vai pairar sobre justos e injustos, aclarando a vida de todo mundo. Muito bem lembrado. João não pode ser esquecido, porque de todos eles, João foi aquele que conseguiu ter mais definições de amor, do mestre de amor. Muito obrigado. Sérgio, realmente sua palestra, como sempre, maravilhosa. Mas o professor esqueceu só de uma coisa. É histórico que nós, seres humanos, passamos a melhorar através da tragédia. Só passamos a melhorar a primeira fase quando Jesus veio e foi crucificado. Depois a primeira, a segunda guerra, depois agora do Golfo, e vamos indo nessas tragédias. Será que nós ainda vamos acordar? A humanidade está preparada para esse grande boom, que é as mudanças sem a guerra? A mudança por amor, que é o que Jesus plantou. Isso. Mas ele foi crucificado. Foi. Vai saber se um de nós não estava lá, né, gente? Com certeza. Mas a questão, essa questão é abordada por Kardec, São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das questões é essa questão do sofrimento e não sofrimento. E ele fala que estamos, na época, São Luís ele falava que nós, no período em que já foi escrito o Livro dos Espíritos, ele comentava, estamos na época do amor, em que o homem não precisa mais sofrer para aprender. E São Luís ele tem uma citação no Evangelho do segundo o Espiritismo interessantíssima. Ele fala, para aprender, você não precisa passar pelo sofrimento. Olha alguém que está passando
pelo problema e aprenda com ele. Esse é o momento de você aprender. Você não precisa passar mais pelo sofrimento e falar, agora eu aprendi. Isso aí foi no passado. Agora a gente tem que usar o nosso próprio discernimento e inteligência para poder olhar, saber que aquilo não é bom para a gente e aprender com isso e aí suplantar. Esse é o ponto. Então, nós, no momento, estamos no período fértil do amor, em que nós conseguimos transformar a nossa vida pela observação e não mais pelo sofrimento vivido. É óbvio, Paulo, que nos dias de hoje, e a gente vai perceber isso muito claramente, nessa onda de espíritos que vão começar a nascer. O que acontece, gente? Isso aí não faz parte da palestra, mas a gente vê, a própria literatura espírita acaba falando que estão vindo muitos espíritos agora, desses períodos, não é agora, já vem nascendo há muito tempo, porque há algum tempo atrás nós sabíamos que a planeta Terra está começando a ir para uma nova região no espaço, uma região mais sutil, em que o universo material, essa parte material, ele é mais sublime. O que vai acontecer quando... Obviamente que não é de hoje para amanhã, mas está mudando. E quem falou isso também, a gente vai ver na literatura espírita, mas tem um pesquisador que eu conheço na USP, um francês, ele me falou também que fazendo estudos astronômicos, ele chegou nessa mesma conclusão, de que estamos indo para uma área mais sutil. E aí a conclusão dele, que por acaso é pesquisador e é espírita, de que os espíritos... Quando a Terra estiver totalmente nessa área nova do universo, os espíritos mais brutalizados não vão ter mais condição de encarnar aqui. Por quê? Ora, espaço sutil não dá liga. Então nós não conseguimos. Então o que acontece? Nós estamos passando por um período de purificação. Todos nós. Estão vindo muitos espíritos para poder purgar. O que é isso? Está dando uma chance para muitos desses espíritos para conseguir ir para essa área nova. Mas o que vai acontecer depois de um tempo? É óbvio que quem não conseguir criar essa sutileza espiritual nessa nova área, não vai conseguir mais reencarnar no planeta Terra. Não tem como. É material o negócio. Então, por amor, esses espíritos vão ser transferidos para a área onde a Terra está hoje. Onde tem um planeta, obviamente, mais primitivo, mas nem castigo. É porque só lá que ele pode reencarnar, gente. Porque a gente tem muito essa coisa de, é castigo de Deus, então a gente vai ter que pagar o pecado. Não existe isso, é amor. Quando a Terra vai passar, e Jesus já avisou lá, olha, os humildes herdaram a Terra e tal. Quando ele falava isso, ele já falava dessa transformação, hein? Ou seja, aqueles espíritos que já não vão conseguir mais reencarnar por um problema físico mesmo do perispírito com o corpo material vão ser trazidos para um planeta que está numa área mais grosseira, por amor, para eles poderem se transformar e assim voltarem. Então esse é o ponto. Então o que a gente vê hoje, que a gente fala, não, mas as calamidades ainda são causadas por muitos espíritos ainda em débitos. Mas esses débitos estão diminuindo e, lembrando de São Luís, a grande maioria dos espíritos já não precisam passar por tanto sofrimento. Ah, por que passa? Ignorância. A gente não aprendeu. Por isso, Kardec comenta lá, quanto mais elevado o espírito, menos sofre. Então vamos nos elevar, gente, porque quando a gente se eleva, a gente sofre menos. Obrigada, Serginho. Feliz Natal, né? Bom, gente... E assim, nós vamos exercitando um pouco desse Natal tão bem falado hoje aqui para nós. Vamos partindo para a ação. Né? É onde nós vamos cerrando os nossos olhos materiais, entrando em contato com essa espiritualidade que nos acolhe, nos acompanha. E junto a esta energia, a esta força, nós vamos também nos sentindo mais fortes. E com essa fortaleza, nós sentimos que podemos vibrar pelo mundo todo. Porque nós vamos espalhando aquilo que nós temos de melhor em nós, que são nossos sentimentos, os nossos pensamentos, por todos aqueles que neste momento precisam de um pouco mais. Precisam da esperança,
do reconforto, da confiança. Precisam acreditar que existe não somente um amanhã, mas um minuto a mais. Que daqui a um minuto tudo pode mudar. Vamos dando a nossa parcela de contribuição neste momento, vibrando por todo o nosso planeta Terra, imaginando o planeta iluminado, envolto em laços fluídicos de luz, de amor. Que este mesmo laço possa atingir a cada coração que governa, que lidera, que influencia, que são os nossos comandantes, os nossos líderes e governantes de países, de estados, de comunidades, que possam neste momento serem inspirados, captar a inspiração e desenvolvê-la para o melhor de seu povo. Vibremos por aqueles irmãozinhos nossos que se encontram em hospitais, em um leito de dor física, que possam em espírito compreender que é uma passagem necessária, momentânea, para o refazimento, que a misericórdia e a justiça divina não desampara em absoluto. Vamos pedindo que os médicos e enfermeiros, do plano físico e do plano espiritual, se unam neste momento para proporcionar o alívio, para que possam trazer a medicação correta para todos aqueles que necessitam. Vibremos pelos desabrigados, por aqueles que têm como um lar o orfanato, as penitenciárias, as casas de detenção, as casas de repouso, que possam, neste momento, sentir a esperança e o reconforto daquele abraço invisível que chega para acalentar a paz e a tranquilidade no íntimo de cada um. Vamos até os nossos lares, visitando cada aposento de nossas casas e depositando em cada um deles a luz propulsora da reforma íntima. Vibremos por esta casa, que possamos a cada dia participar mais e mais ativamente de tudo o que ela nos oferece, para o exercício de nossa melhoria, para o exercício do cristianismo em nossos corações. E assim, desejamos a todos um Feliz Natal. Aquele Natal ação, aquele Natal real, de amor, de paz, de harmonia, para todos, encarnados e desencarnados, que nos unamos cada vez mais neste pensamento maior, para que o Natal se propague durante todo o ano. Esta é a mensagem maior para o dia de hoje. Que possamos ter uma semana de reflexão e tranquilidade. Que possamos, ao sair daqui, nos sentirmos muito melhores do que quando aqui chegamos. Que Deus abençoe a todos nós neste exato momento. Que assim seja.